Olá pessoal, desculpa, eu tô aqui saboreando essa maçã. Olha, não tinha outra forma melhor da gente iniciar o nosso vídeo falando sobre como é bom comer, a maçã, carboidrato. Então pessoal, deixa eu me apresentar, eu sou o professor André Augusto e neste vídeo eu quero falar um pouco sobre o sistema digestório. Será que ele foi evoluído ou realmente ele foi criado? Então é neste vídeo aqui que eu quero trazer para vocês algumas informações sobre a evolução para que você também possa se inteirar e entender melhor essa teoria. E através desse vídeo eu quero mostrar para vocês de uma forma bem imparcial. Quero que vocês mesmos possam refletir sobre este assunto. Então eu acabei de comer aqui uma maçã, gente, e o sistema digestório ele é maravilhoso. Pensa, eu arranquei um pedaço da maçã e esse pedaço da maçã estava grande. Eu não poderia engolir esse pedaço dessa maçã, mas eu utilizei primeiro vamos dizer assim, a nossa digestão mecânica, os nossos dentes, né, molares, incisivos, caninos, todos esses dentes que a gente tem para poder triturar esta maçã. E na mesma hora que eu estava aqui mastigando, as glândulas salivares, né, a gente tem várias glândulas aqui, elas estavam produzindo algumas enzimas, né, através da saliva para começar uma digestão química. Aí daqui a pouco eu engoli com a ajuda da minha língua, e ela desceu aqui na faringe, depois ela caiu no meu esôfago, e aí já não era mais comigo. Até aqui na boca eu estava entendendo o que eu tinha que fazer. A parte da mastigação, né, que até a parte da salivação é algo que eu não controlo. E aí começou a descer pelo esôfago através de alguns movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos. Esses movimentos levaram até o meu estômago. O meu estômago agiu ali com suco gástrico, com pH baixíssimo ali, em torno de 2. E ali começou mais ali, continuou a digestão. Depois ela foi para o meu intestino delgado, aí teve mais ainda substâncias chegando, suco pancreático. Chegou também a bile, né, produzida ali pelo fígado, reduziu um pouco ali o pH e continuou ali a digestão, depois foi para o intestino grosso, teve absorção de água, até chegar finalmente a gente ter que ir lá fazer o 02 lá no banheiro. Mas esse é um processo muito complexo, se a gente tivesse que falar tudo aqui neste vídeo, nós íamos ficar muito tempo falando sobre o sistema digestório. E a evolução, para você que talvez já até conhece, mas eles falam que a evolução usam muito a palavra surgiu, usa muito dentro da teoria provavelmente, porque não é nada exato. São inferências, pode ter acontecido desta forma. Então, eles falam que lá na época, lá no princípio, os primeiros organismos vivos, eles tiveram uma evolução gradual, e eles precisam de muito tempo para explicar isso. Tipo assim, há 500 milhões de anos atrás começou isso, depois há 400 milhões surgiu tal espécie. Então teve lá políferos, teve quinidários, depois teve plateumintos, nemateumintos, artrópodes e artrópodos, né? Tem equinodermos e depois os cordados. Então o sistema digestivo, ele até ali os plateumintos eram sistemas digestivos incompletos, onde os seres teriam apenas a boca. Então ele comia e pela própria boca ele retornava aquilo que ele não iria aproveitar. A partir dos plateumintos, que são vamos dizer, as lombrigas, começou a ter um sistema digestivo completo. E esse sistema digestivo era um sistema em que teria, né, a entrada e, logicamente, a saída, boca, né, e, logicamente, o ânus. Então, a partir deles, os organismos, né, as espécies, eles teriam sistemas digestivos completos e, aos poucos, eles foram se tornando mais complexos. Só que, infelizmente,
Infelizmente, eu tenho certeza que a evolução talvez ela não consiga explicar isso, até porque o meu ver é que não aconteceu desta forma. Porque quando a gente sabe que uma coisa aconteceu e é exata, a gente tem provas. Infelizmente ou felizmente, a teoria da evolução ela não tem prova para tudo, ela apenas faz as suas inferências. Então, a partir dessa última aí, né, plateumintos, artrópodes, moluscos, equinodermos, aí chegou os cordados. Os cordados é aqueles que tinham um encéfalo. Então, vieram os peixes, os anfíbios, vieram os répteis, e não se assustem, que dos répteis eles falam que surgiram as aves, e posterior os mamíferos. Mas quando a gente pega organismos igual peixes, répteis, aves e mamíferos, a gente percebe uma complexidade muito grande no sistema digestivo. E eu posso trazer para vocês algo que eles gostam muito de falar, que a evolução ela sempre está, ela ocorre de acordo com a seleção natural. E eu sou a favor da seleção natural. O que é a seleção natural? Por exemplo, eu tenho um urso branco e um urso marrom. Um urso marrom lá no Polo Norte, no meio do gelo, provavelmente ele ia morrer, porque ele ia ser uma presa fácil. Vamos dizer assim, se ele fosse atacar uma foca, por exemplo, né, um pinguim, os pinguins iam ver ele facilmente, porque ele é marrom. Mas por que temos ursos polares, são brancos? Porque justamente eles se camuflam. Então a gente sabe que dentro da natureza, essa camuflagem ela ajuda muito na questão da caça, da sobrevivência. Então provavelmente esses animais que tiveram dificuldades em se adaptar ao ambiente, eles foram extintos. Então a gente é a favor sim da seleção natural, eu gosto até mesmo de falar sobre isso, porque a gente também não é negacionista científico. Falando sobre esta seleção natural, a gente pode trazer aqui um assunto que a própria teoria da evolução traz, que eles acreditam que dinossauros, répteis, se evoluíram, né, em aves. Isso mesmo, é estranho, mas é o que dizem. E quando a gente começa a refletir um pouco sobre essa complexidade do sistema digestório desses animais, a gente percebe que muitas coisas poderiam ser impossíveis de acontecer. Por exemplo, nós temos dentes, e dentes são maravilhosos. Dentes, como eu fiz aqui com a maçã, né? Eu mastiguei a maçã, eu entreguei para o meu organismo um alimento totalmente triturado, amassado, no jeito para ele começar uma digestão. Agora você tem um réptil que tem dentes, que mastiga, que também faz essa trituração do alimento. Aí eu trago este réptil que vai se tornar com milhões de anos em uma ave, em que nós sabemos que as aves ela tem um sistema digestório totalmente diferente. As aves ela tem o papo, e o papo armazena o alimento inteiro. Então você pode ver que o pássaro ele está ali, né, comendo uma semente ou qualquer outro tipo de alimento, ele engole aquilo inteiro. Aquilo enche o papo dele, e lá do papo dele ele cai para um outro estômago, vamos dizer assim, um outro organismo maravilhoso que faz o papel dos dentes, que é o que? A moela. E depois da moela, assim que ele vai seguir ali para o intestino, né, fazer todo o processo de digestão do alimento até sair pela cloaca, porque eles são animais, né, que tem um sistema diferente, não tem um sistema urinário igual ao nosso. A ave ele tem a cloaca, que é justamente ela faz, né, vamos dizer assim, as suas necessidades, ela é um pouco pastosa, porque é justamente o organismo sólido junto com vamos dizer assim, o xixi, né, a urina ali da ave. Então a ave, ela tem uma engenharia maravilhosa, porque ela não contém o dente, justamente porque o dente poderia ser algo pesado, e um dos argumentos da evolução é justamente dizer que o réptil perdeu os dentes, né, porque o voo necessitava ele estar mais leve. Então, mas como que um réptil perde um dente que é utilizado na digestão, faz parte da digestão, e a partir deste momento ele começa a engolir um alimento inteiro? Aí este animal provavelmente ele iria engasgar, ele iria morrer,
Pensa, eu pego a minha maçã, que eu estava comendo aqui agora, e eu tento engolir essa maçã. E aí eu provavelmente vou morrer engasgado. Aí o próximo que fizer isso também vai morrer. E o outro também vai morrer. E por aí vai, todo mundo vai ficar engasgado. O que conseguir passar a maçã, né, vamos dizer assim, pelo seu esôfago, até cair lá no estômago, vai cair um alimento lá inteiro. E provavelmente isso vai fazer um mal arretado lá na barriga desse caboclo. Porque era para chegar triturado, mas agora está chegando inteiro. Aí o sistema ele tem que entender que ele tem que criar uma moela para poder digerir aquilo ali, para poder triturar aquilo ali. Agora, isso é algo que é muito difícil de entender. Talvez você que está assistindo esse vídeo acredita nessa teoria, mas vamos refletir. Como que um animal começa a se alimentar totalmente diferente e ele vai criando, né, o organismo dele vai se modificando e do nada aparece um papo, daqui a pouco aparece uma moela. É muito confuso e a gente percebe que dentro da teoria da evolução a gente só vê assim, ó, do nada surgiu. Aí por exemplo, a gente tem uma era que o pessoal gosta muito de falar, que apareceu muitos tipos de animais. Quando vai se pesquisar, a paleontologia vai pesquisar os fósseis, é o Cambriano, né, o período Cambriano, teve uma explosão de espécies. Então, apareceu nessa época muitas espécies diferentes e espécies com sistemas totalmente complexos. E a própria teoria da evolução não consegue explicar como ocorreu. Sabe que um réptil, falam que um réptil tornou ave, mas não mostra qual foi o processo, como que pôde sobreviver um animal que dependia de dentes, agora ele não depende mais. Um animal que antes não tinha papo, não tinha moela, agora ele tem. E tem muito mais coisas, por exemplo, o sistema respiratório, né? O sistema deles, das aves, é totalmente diferente, é uma engenharia muito, muito inteligente. Agora, vamos trazer agora para o homem, o sistema digestório do animal. Seja o humano, ou seja de um gato, de um cachorro, até mesmo dos ruminantes, que é algo até um pouco complexo, porque tem, né, o rumen, então a vaca retorna a pastagem, o vegetal para ela mastigar novamente, para quebrar aquela parede celular, aquilo tudo. Então é muito mais complexo. Vamos falar no nosso. Por exemplo, quando eu estou comendo a minha maçã, eu tenho aqui a primeira conexão, vamos dizer assim, que é a faringe. Ela é responsável por duas funções. Quais são essas funções? Alimentar, beber, comer e também respirar, porque o que entra aqui no meu nariz, na minha boca, passa pela faringe, mas chega numa região aqui, ó, próximo aqui ao meu pescoço, que isso tem um equipamento aqui, vamos dizer assim, um sistema chamado o epiglote. O que é o epiglote? Quando eu estou comendo, o epiglote... Deixa eu comer mais um pedaço dessa maçã. Essa maçã tá muito gostosa, velho. Eu estou comendo e o epiglote ele tem que entender que o que vai descer agora tem que ir para o estômago. Agora pensa, se isso que eu estou comendo aqui agora não vai para o estômago, porque eu tenho duas divisões aqui, logo após o epiglote, que é a laringe, né, que depois vai para a traqueia, que é para o meu pulmão, e o esôfago. O que eu acabei de engolir aqui tem que ir para o esôfago, não pode de jeito nenhum ir para a laringe. Aí eu te pergunto, o primeiro sistema digestivo que não tinha esta divisão, como que aconteceu? A primeira alimentação dele, provavelmente ele morreu. Foi para o pulmão ou vice-versa. O ar, em vez de vir para o pulmão, na hora que eu estou respirando, o epiglote abriu, jogou lá, né? Ou abriu ou fechou, né? Jogou para o pulmão. Agora pensa se na hora que eu estou comendo joga para o pulmão e na hora que eu estou respirando joga para o estômago. Infelizmente, é muito difícil
de entender como funciona essa teoria da evolução ou acreditar nessa teoria da evolução, sabendo que nós temos corpos totalmente complexos. Então, pessoal, esses questionamentos, essas perguntas que a gente fez aqui no nosso vídeo, existem muitas mais, existem centenas de perguntas, milhares de perguntas que questionam a teoria da evolução e, infelizmente ou felizmente, não temos respostas. Por que não temos resposta? Porque realmente é uma teoria, é algo, uma forma de as pessoas até mesmo fugirem dessa crise existencial que existem nas pessoas. Eu não tenho essa crise existencial, eu sei de onde eu vim, talvez você já sabe de onde você veio. Talvez você olha para o seu corpo, olha para as suas células, olha para o seu sistema de defesa e você percebe, com certeza eu não surgi do nada, com certeza eu fui criado, com certeza alguém muito mais inteligente, porque o efeito ele nunca será maior que a sua causa. E eu tenho certeza que aquele que me criou, aquele que estruturou, aquele que pensou, com certeza é um designer muito inteligente. E eu tenho certeza que você também já deve ter se perguntado: será que isso realmente é uma verdade? Será que eu devo acreditar? Será que o que essa teoria está falando tem propriedade? Então, comece a pensar, comece a questionar. Tenha uma visão investigativa, tenha uma visão imparcial. Não fique limitado apenas ao ensino do seu professor, não fique limitado apenas à orientação de um mestre, de um orientador seu na sua faculdade. Então, pessoal, este é mais um vídeo falando sobre fé e ciência aqui no nosso canal. Se inscreve aí, deixa o like e até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.